E aí, pessoal, tudo beleza? Já pararam para pensar na quantidade enorme de idiomas que existem nesse mundão afora? É muita coisa. Tem gente que até pensa que está se comunicando, mas na verdade cada um está falando uma língua completamente diferente. Mas e aí? Quais são as línguas que dominam o nosso planeta? No vídeo de hoje, vamos desvendar o top 10 das línguas mais faladas no mundo. Vamos explorar a história, a cultura e as características que fazem de cada uma dessas línguas tão especiais e importantes. Então já sabem, né? Deixem aquele like esperto, se inscrevam no canal e bora desvendar o top 10. Chegamos ao topo do nosso ranking, e quem reina absoluto, com mais de 1 bilhão de falantes nativos, é o mandarim. É a língua oficial da China, o país mais populoso do planeta. A influência do mandarim no mundo dos negócios, da cultura e da tecnologia é simplesmente colossal. Dominar o mandarim é como ter a chave para desvendar os segredos milenares da China, desde os tempos da Rota da Seda até os arranha-céus de Xangai. É entender a lógica por trás dos ideogramas e mergulhar de cabeça em uma cultura rica em história, filosofia e gastronomia. Quem sabe até aprender a fazer um delicioso pato laqueado, hein? Se você está pensando em aprender uma nova língua, o mandarim é uma aposta certeira. As possibilidades são infinitas. Chegamos ao segundo lugar do nosso ranking com o idioma que escorrega pelos lábios de mais de 500 milhões de pessoas. O espanhol. Do calor da Espanha aos ritmos contagiantes da América Latina, o espanhol é a trilha sonora de um continente inteiro. É a língua do flamenco, da paella, das touradas, mas também da salsa, do tango, dos tacos e de tantas outras expressões culturais que conquistaram o mundo. Imagina só poder assistir aos filmes de Almodóvar no idioma original, entender as letras apaixonadas de Shakira e Pablo Neruda e pedir tapas em um barzinho na Espanha sem passar vergonha. Então, prepare o seu portunhol, porque o espanhol está prontinho para te conquistar. E chegamos ao pódio do nosso ranking com a medalha de bronze, o inglês. Língua oficial de mais de 60 países presente em todos os continentes, o inglês já se consolidou como a língua franca do mundo globalizado. Seja nos negócios, na ciência, na tecnologia ou no entretenimento, o inglês é a chave para abrir portas e conectar pessoas de diferentes culturas. É a língua de Shakespeare, dos Beatles, de Hollywood, da internet e de boa parte do conteúdo que consumimos diariamente. Aprender inglês é quase como ter um superpoder no mundo de hoje. Então, se você ainda não domina o idioma da rainha, corre para tirar o atraso. Existem milhares de recursos online e offline para todos os gostos e bolsos. Quarto lugar. Hindi. A força da Índia. Abrindo alas para o quarto lugar do nosso ranking, temos o Hindi. Com mais de 600 milhões de falantes, o Hindi é uma das línguas oficiais da Índia, um país com uma cultura milenar tão rica e diversa quanto o próprio idioma. O Hindi é a língua dos grandes épicos indianos, como o Mahabharata e o Ramayana, e de Bollywood, a indústria cinematográfica que mais produz filmes no mundo. Já imaginou entender tudo aquilo, sem precisar ler as legendas? Se você busca um idioma desafiador, mas incrivelmente recompensador, o Hindi é a escolha perfeita. Prepare-se para mergulhar em um universo de novas experiências e descobrir um novo jeito de ver o mundo. Quinto lugar. Árabe. A melodia do Oriente Médio. Preparem os ouvidos, porque chegamos ao quinto lugar do nosso ranking com um idioma que encanta pela sonoridade e pela riqueza cultural. O árabe. Falado por mais de 370 milhões de pessoas, o árabe é a língua oficial de 26 países. O árabe é a língua do Alcorão, livro sagrado do Islã, e da literatura clássica árabe, com suas histórias mágicas, como as Mil e Uma Noites, e personagens cativantes. Aprender árabe é como desvendar os mistérios de uma civilização milenar, berço de grandes impérios, descobertas científicas e obras de arte que inspiram até hoje. Se você busca um idioma desafiador e ao mesmo tempo fascinante, o árabe é a escolha certa.
Prepare-se para mergulhar em um universo de novas descobertas e expandir seus horizontes culturais. Sexto lugar. Português. A melodia lusófona. Chegamos ao sexto lugar do nosso ranking com um idioma que ecoa em terras além mar. O português. Com mais de 257 milhões de falantes, o português é a língua oficial de vários países, formando uma comunidade lusófona rica em diversidade cultural. O português é a língua de Camões, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Clarice Lispector, José Saramago e tantos outros gênios da literatura. Aprender português é como embarcar em uma aventura por paisagens exuberantes, desde as praias paradisíacas do Brasil até as cidades históricas de Portugal, passando por Angola, Moçambique e tantos outros lugares incríveis. Se você busca um idioma melodioso, rico em expressões idiomáticas e cheio de nuances, o português é a escolha perfeita. Prepare-se para se apaixonar pela cultura lusófona. Adentrando o sul da Ásia, encontramos no sétimo lugar o Bengali, um idioma que pulsa com a força de mais de 268 milhões de falantes. Concentrado principalmente em Bangladesh e no estado indiano de Bengala Ocidental, o Bengali é muito mais do que um idioma. É a expressão vibrante de uma cultura rica em história, literatura e tradição. Imagine só. O Bengali é a língua materna de Rabindranath Tagore, o poeta e filósofo indiano que conquistou o mundo com sua sensibilidade e se tornou o primeiro asiático a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Mas não é só de literatura que vive o Bengali. A música, a dança e o cinema bengali também são expressões vibrantes dessa cultura milenar. Aprender Bengali é como abrir um baú repleto de tesouros culturais. É se aventurar por um idioma com uma sonoridade única e uma escrita que mais parecem pinceladas de um artista. Preparem os casacos e as toucas, porque chegamos ao oitavo lugar do nosso ranking com um idioma que ecoa pelas terras frias da Rússia e de outras 10 nações, o russo. Com mais de 258 milhões de falantes, o russo é a língua oficial da Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial. O russo é a língua de grandes escritores como Dostoiévski, Tolstói, Chekhov e Pushkin, autores que exploraram as profundezas da alma humana. Aprender russo é como desvendar os mistérios da cultura eslava, com suas tradições milenares, sua rica história e sua beleza singular. Imagine só, poder ler os clássicos da literatura russa no original e se comunicar com os habitantes de um país tão vasto e cheio de contrastes como a Rússia. Chegamos ao nono lugar do nosso ranking com um idioma que fascina pela cultura milenar e pela modernidade tecnológica, o japonês. Com mais de 128 milhões de falantes, o japonês é a língua oficial do Japão, um arquipélago formado por mais de 6.000 ilhas. O japonês é a língua dos samurais, dos ninjas, dos mangás, dos animes, dos videogames e de uma cultura que soube como nenhuma outra unir tradição e modernidade. Aprender japonês é como embarcar em uma viagem fascinante por um universo de contrastes, onde arranha-céus imponentes dividem espaço com templos milenares. Mas aprender japonês não é tarefa fácil. O idioma apresenta um sistema de escrita complexo, com 3 alfabetos diferentes, hiragana, katakana e kanji. Mas com dedicação, é possível desvendar os mistérios da língua japonesa. E chegamos ao 10º lugar do nosso ranking, com um idioma que ressoa pelas planícies férteis da região do Punjab, o Punjabi. Com mais de 112 milhões de falantes, o Punjabi é a língua oficial do estado indiano do Punjab e também é muito falado no Paquistão. O Punjabi é a expressão vibrante de uma cultura rica em história, música, dança, culinária e espiritualidade. É a língua do Bhangra, um ritmo contagiante, e da culinária Punjabi, famosa por seus pratos saborosos e condimentados. Aprender Punjabi é como abrir uma janela para um mundo de cores vibrantes, sabores intensos e ritmos contagiantes. É se conectar com a cultura Punjabi e sua espiritualidade inspiradora.
E chegamos ao final da nossa viagem pelos 10 idiomas mais falados no mundo. Cada uma dessas línguas é uma porta de entrada para um universo de culturas, histórias, costumes e conhecimentos. Aprender um novo idioma é como expandir os horizontes, abrir a mente para novas perspectivas e se conectar com pessoas do mundo todo. E aí, qual dessas línguas te deixou mais curioso? Qual você gostaria de aprender? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!